Tem alguns filmes clássicos que a gente precisa ver. E se você é fã de ficção científica, Star Wars tem que ver sim! Então nesse vídeo eu vou falar algumas curiosidades sobre o filme e alguns motivos que provam por que esse filme mudou o gênero para sempre. Vem comigo! Olá gente, meu nome é Joane Velan. Eu fiz um vídeo falando o que é um filme clássico, por que você tem que ver um filme clássico, quem diz o que é, e esse link vai estar aqui na descrição. Então se você gosta de saber esse tipo de curiosidade, eu já peço para você se inscrever, dar o like, compartilhar, mostrar para os amigos, que isso ajuda bastante o canal. Mas o que acontece? A partir desse vídeo de clássicos, eu resolvi escolher alguns filmes que eu acho que é realmente necessário ver, principalmente se você for trabalhar com cinema ou se você é um cinéfilo de carteirinha, essas pessoas que querem saber as curiosidades sobre a sétima arte. Então nem que seja para discordar e odiar o filme, é bom você ver Star Wars para você ter argumentos. Mas por que esse filme é tão importante assim? Mas vamos começar pelo começo. O filme ele estreou em 1977 e ele teve um orçamento de 11 milhões de dólares, que é pouco, acredite se quiser. Pra você ter uma ideia, o terceiro filme da saga, hoje em dia episódio 6, enfim, ele custou 32 milhões de dólares. Então pra vocês verem que já teve um aumento considerável no orçamento. Uma curiosidade sobre o episódio 4, que foi o primeiro a ser lançado, Uma Nova Esperança, na época só Star Wars, enfim, é confuso, gente, eu sei, mas eu juro que dá pra entender. É que ele ia custar menos ainda, ele ia custar cerca de 8,5 milhões de dólares. O estúdio, não tava botando tanta fé que esse filme, que era uma ópera espacial, ia fazer tanto sucesso assim. Então, quando tava acabando ali o filme, o George Lucas viu que o quê? Não tinha mais orçamento. E aí ele chegou e falou assim, então galera, preciso de mais orçamento. E a galera, o problema é seu. Aí ele falou, não, então, pode ser, vocês podem tirar meu cachê, pode tirar um pouco de direitos autorais, eu só quero garantir aí que os produtos, né, que forem feitos a partir do meu filme, sejam meus direitos autorais e que eu consiga aí fazer umas sequências se o filme bombar. E aí o estúdio, primeiro que a chance do filme bombar tanto assim era não muito grande. Segundo que produto de filme, quem compra produto de filme, do que você tá falando? Hoje você me vê aqui com essa camiseta linda do Darth Vader, uma das várias que eu tenho, e pensa, óbvio, né? Mas na época as pessoas não investiam muito em produtos pra filme. Então falou, um pôster, sei lá, o que, uma caneca que você for fazer, vai lá, fica à vontade. Pois é, né? E aí o George Lucas, inclusive, nessa época, ele apresentou a proposta para várias fábricas de brinquedo, porque ele achava que o filme tinha muito potencial para virar brinquedo, porque tinham ali muitas espécies alienígenas, muitas naves, muitos uniformes bacana, que era legal explorar, poderiam virar colecionáveis, e as pessoas, mais uma vez, doidinho, tadinho. Só que, deixaram e ele foi atrás dessas fábricas aí de brinquedo. Todas recusaram. Até que um dos funcionários de uma empresa de brinquedos que não era tão grande na época, que era a Kenner, resolveu apoiar ali, gostou muito do roteiro e deu uma chance pro George Lucas. Eu não preciso dizer que foi um sucesso, né, gente? O primeiro filme foi um sucesso absurdo de bilheteria. E é claro que esse sucesso garantiu as sequências que estão rolando, basicamente, até hoje. O filme, no total, hoje, gente, já faturou cerca de 7 bilhões de dólares só em bilheterias. E em brinquedos, o dobro, faturou 14 bilhões em brinquedo. E isso eu não tô contando com caneca, não tô contando com pôster, com camisa, com esse tipo de coisa não, tá, gente? Eu tô falando de brinquedo. Na época que o filme estreou, nem todos os brinquedos tinham ficado prontos ainda, mas o sucesso do filme foi tão grande que as crianças compravam simplesmente um vale brinquedo. De Natal, a criança abria e lá estava uma folha dizendo: você vai ganhar a Estrela da Morte em algum momento. E mesmo assim, as crianças ficaram super felizes e os brinquedos venderam absurdamente. Inclusive, eu vivo sonhando com o boneco do Baby Yoda, que custa cerca de 500 reais, se alguém solidarizar, enfim. Agora vamos falar um pouquinho do roteiro e também da história desse muso George Lucas. Então, o camarada ele tinha feito um filme chamado American Graffiti, traduzido no Brasil maravilhosamente como Loucuras de Verão. E a partir desse sucesso, as pessoas começaram a botar fé nele. Esse filme foi de 73. E a partir dali, ele começou a desenvolver o roteiro de Star Wars. E fora que o cara ele tinha alguns amiguinhos interessantes, um Spielberg, um pequeno Coppola, um Brian De Palma, que estavam ali também fazendo sucesso. Então a galera viu que ele era bem relacionado e resolveu botar fé.
E foi assim que ele conseguiu um aval para ficar um tempo de boa e produzindo o roteiro de Star Wars. E ele ficou, tá, gente? Um bom tempo ali desenvolvendo essa ideia, e ele escrevia 5 dias por semana, 8 horas por dia. Sabe o que isso parece, gente? Um emprego. Então essa é uma dica aí que vem junto com essa curiosidade. Se você quer escrever uma coisa maneira, se você quer realmente se dedicar a uma história, a um canal, trate isso como um emprego, porque aí, né, as chances de dar certo são maiores. E deu, essa estratégia dele deu muito certo, até porque ele teve um tempo muito bom de elaborar a história, que passou por várias camadas e várias ideias diferentes até chegar ao que ela é hoje. E ele juntou suas principais referências, que são filmes e livros de ficção científica e história em quadrinhos, para poder criar essa história que teve 4 versões de roteiro. Para vocês terem uma ideia, na primeira versão, o Darth Vader nem era um vilão. Pensa nessa realidade. Ele era o pai do Luke, teria sido um herói, um Jedi que morre ali no início para ele poder continuar a sua jornada, mas seria ali uma grande referência para ele, seria inclusive um amigo ali do Obi-Wan Kenobi, coisas que ele foi mudando de acordo com as versões, mas principalmente quando ele chegou lá pela terceira versão, ele pensou nas ideias do Sith, de incluir, né, Jedi e Sith e tudo mais, e aí ele teve essa sacada genial, que foi do Darth Vader ter sido um Jedi que sucumbiu lá da força e virou um Sith, e aí criar esse paradoxo dentro da história. E junto com isso, ele também criou um dos maiores vilões de todos os tempos e uma das maiores frases de todos os tempos, que é I am your father. Ele não fala Luke na mesma hora, tá, gente? Muita gente acha que ele fala, mas ele não fala. Essa frase tá em todas as listas de frases icônicas do cinema. E o legal é que ela não é só icônica porque é uma frase legal de se falar num momento legal, mas porque realmente isso simboliza um marco dentro da história, e eu adoro quando isso acontece. Continuando a falar do roteiro, vamos falar do que interessa. Não só do que me interessa em Guerra nas Estrelas, mas do que me interessa na vida, e praticamente o assunto que eu falo em todos os vídeos desse canal, que é a jornada do herói. O que rola? Tem esse filósofo chamado Joseph Campbell que escreveu muita coisa boa sobre a arte de escrever ficção, sobre as nuances da ficção, mas 2 livros principalmente, que é O Poder do Mito e O Herói de Mil Faces. Dentro desse livro ele desenvolve isso que a gente conhece como Jornada do Herói. E ele analisou livros como, por exemplo, Odisseia, Ilíada e até a própria história de Jesus Cristo, e percebeu ali uma série de acontecimentos que eram comuns a todas essas narrativas e que faziam a jornada do herói. Passos que o herói tem que cumprir até ele ser uma pessoa melhor e virar verdadeiramente o herói. Tá, e o que Star Wars tem a ver com isso? Tudo. Porque ao contrário de mim, o George Lucas não era só alguém que lia os livros do Joseph Campbell, via todas as suas entrevistas e achava ele maravilhoso. Ele era amiguinho, friends de Joseph Campbell, foi orientado por ele. Ele até cita em várias entrevistas que ele teve alguns mentores durante a sua vida, né? O seu pai, primeiramente, o Coppola na arte de fazer filme, mas principalmente o Joseph Campbell na hora de criar universos fantásticos. I think my last mentor probably was Joseph Campbell. Joe Campbell, who asked a lot of the interesting questions and exposed me to a lot of things that made me very interested in a lot more of the cosmic questions and the mystery. And I've been interested in those all my life, but I hadn't focused it the way I had once I got to be good friends with Joe. Ou seja, Star Wars é a jornada do herói. Ela foi feita baseada nesses livros e tem uma coisa muito legal sobre isso dentro disso. Quando você vê o primeiro filme, o Luke, ele cumpre todos os arcos do herói. Ele é chamado para aventura, ele recusa, ele tem um mentor, passa por provações, ele descobre aliados como Han Solo e a Princesa Leia, e ele tem ali um grande conflito com o vilão, que é o Darth Vader, e ele faz todos os passos. Porém, o George Lucas já tinha pensado nos 6 primeiros episódios. Na verdade, muita gente diz que ele deixou a segunda trilogia, né, que hoje em dia é o episódio 1, 2 e 3, para muito depois, porque ele estava esperando a tecnologia certa chegar para ele poder fazer a cena, principalmente as cenas de combate do Darth Vader, que são maravilhosas. E isso é importante porque o arco do herói,
ele não é sobre o Luke, ele é sobre o Darth Vader. O Darth Vader era um menininho que achava que não era ninguém, que recebeu um chamado pra aventura, que pensou em não ir, que foi. E aí a gente tem o arco dele sendo explorado durante os 6 filmes das 2 primeiras trilogias. A gente vê ele se tornar um dos Jedi mais poderosos, sucumbir ao lado das trevas e aí acabar sendo um cheat. A gente vê ele ser o melhor dos cheats, a gente vê ele ensinando as pessoas sobre a força num momento onde as pessoas já não acreditavam mais sobre a força, e a gente vê todo o final ali com uma redenção, que eu não vou dizer exatamente como foi, porque pode ter gente que não viu Star Wars vendo esse vídeo, com certeza você já sabe todos os spoilers, mas né, vou deixar isso aqui como um cristalzinho pra você ir lá e ver. Então olha a proeza de Tio Vader, ele simplesmente é um dos maiores vilões e um dos maiores heróis da história do cinema, apenas. E por último, mas não menos importante, uma das coisas que faz Star Wars ser um Star Wars é a trilha sonora, que é maravilhosa. Eu falei aqui que o George Lucas era muito amigo do Steven Spielberg, que é um dos maiores cineastas de Hollywood. E eles trocavam muitas referências na hora de criar os filmes. Então o George Lucas chegou pro seu amiguinho Spielberg e falou as ideias que ele tinha pra trilha sonora. Ele falou que ele queria trazer uma coisa bem clássica, como o Kubrick tinha feito em 2001, Uma Odisseia no Espaço. E aí o Spielberg falou, porra, legal, mas que tal você trabalhar com um compositor original, que pode trazer uma pegada aí pro seu filme? Eu trabalhei com esse cara no Tubarão, ganhamos um Oscar, né? Não sei se você ficou sabendo. Tal de John Williams. O cara é bom, tá? O cara é bom. Acho que ele vai trazer aí uma coisa maneira pro seu filme. E aí o George Lucas pensou. Primeiro ele foi lá, mostrou o filme pro Spielberg sem trilha nenhuma. Falou, o que você acha? Aí o Spielberg, não tá muito legal não. Vou ser bem sincero. Dá pra ganhar um troquinho, mas assim, bom não tá. E aí ele ponderou as coisas e falou, beleza, vou chamar esse cara aí, vou chamar John Williams e vou ver o que acontece. Só que a ideia do George Lucas também permaneceu, tá? Porque ele trocou uma ideia ali com o John Williams, e o que o John Williams fez? Ele incorporou vários elementos da música clássica na trilha sonora de Star Wars. Inclusive, um dos compositores que ele mais se inspirou foi o Richard Wagner. Se você perceber, a trilha sonora tema do Darth Vader ali é muito inspirado na Marcha das Valquírias, feita por Wagner. E outra coisa que ele puxou absurdamente do Wagner foi essa ideia de criar um tema, um teminha pro personagem. É tipo aquela musiquinha que fica se repetindo todas as vezes que um personagem aparece, e isso Star Wars tem muito. E isso o Wagner tinha feito na ópera O Anel do Nibelungo, então o John Williams teve essa ideia e foi maravilhosa, e quando Spielberg viu o filme com a trilha sonora do John Williams, ele falou, eu acho que é o melhor filme que eu já vi na minha vida. Eu acho que vai vender milhões de dólares e 14 milhões de brinquedos. Mentira, essa última parte ele não falou, mas acho que tava implícito. Gente, por hoje é só, mas eu sou completamente apaixonada por Star Wars. Então se você quiser outros vídeos, eu posso fazer vídeos sobre vários temas, inclusive eu quero fazer um de The Mandalorian aqui. E se você curtiu, eu peço mais uma vez que curta o vídeo, se inscreva no canal e comenta aqui por que você começou a gostar de Star Wars. Ou se você não gosta, por quê? Talvez eu não responda esse comentário. Mas é isso. Valeu, falou!